pessoal. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar, né, da continuidade à questão da educação física, né? Mas hoje, basicamente, a educação física no Brasil. Por quê? Nós vamos comentar a origem, como é que se deu a educação física. Na história da educação física, ela é muito recente, né, aqui no Brasil, por mais que a gente tenha aí 1.500 anos, né, de 1.500 não, desculpa, mais de 500 anos aí de descobrimento e tudo que envolve a educação física, a educação por si só, né? A educação física ela é muito recente, a sua história é muito recente, a sua construção ela é muito recente, né? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre as tendências pedagógicas, né, que interferem, que estão na construção da educação física do Brasil, né? E vamos falar um pouquinho sobre LDB, PCN, inclusão, e aí tem um conteúdo que não está no livro de vocês, tá? Que eu trouxe à parte para vocês conhecerem já e já irem se enturmando com esses conteúdos, tá? Então, basicamente, né, a educação física no Brasil, na sua história, ela começa em 1500, com os primeiros relatos de Pero Vaz de Caminha, dizendo que a prática esportiva na época se via muito pelos índios, né? Então, eles estavam dançando, saltando, girando. Então, a educação física começa com os indígenas, basicamente por elementos naturais, né? Caça, pesca, o nado, a locomoção, a questão da guerra, os jogos recreativos, os jogos religiosos. Então, de 1500 até 1822, não se tem muita interferência da educação física, né? O que se vê da educação física é esse contexto, né, mais voltado pelas atividades, sem um direcionamento, sem uma orientação específica, né? Já continuando nesse período colonial aí, né, o Brasil colônia, também a gente tem outro lado da educação física, que é a educação física praticada pelos escravos. Então, a gente via a questão da capoeira, né, que é a luta disfarçada de dança, via elementos rítmicos, e nessa período, né, nessa história do Brasil colônia, nós entendemos que não era uma prática sistematizada. Por mais que tinha a questão dos primeiros educadores, que tinha as primeiras centros de educação escolar, as atividades não tinham um sistema, não tinha uma orientação. A maioria das atividades ligadas ao movimento corporal, à prática da educação física, né, eram feitas através dos jogos, do arco e flecha, atividades recreativas que os jesuítas não se opunhavam, né? Então, por exemplo, né, não tinha, vamos fazer uma aula de ginástica, vamos fazer uma aula de dança, não tinha isso. Então, as atividades eram mais atividades recreativas, atividades de, como eu poderia colocar para vocês, atividades de, como se não tivesse, fosse, o meu horário livre, eu vou fazer isso para me distrair, para mim me livrar dos preceitos que a educação escolar jesuíta imprimia, né, da questão da religiosidade, na questão da execução de alguma atividade e assim por diante.
Já no Brasil Império, que é de 1822 até 1889, é quando a gente tem o início das discussões da educação física. Então, por exemplo, Joaquim Jerônimo Serpa, né, elaborou um tratado de educação psicomoral. E o que esse tratado dizia, né? A educação física, nos seus primeiros debates, se dava muito do caráter da moralidade, então, manter a ordem, de manter quem pratica moralmente é mais aceito, e da questão da saúde, porque no período que a gente vai estudar mais para frente ali, né, que é o período higienista da educação física, nós acabamos de tratar a saúde, né? Então, as pessoas que exercitam o corpo, que exercitam a memória, têm um melhor desenvolvimento corpóreo, também está livre de doenças, nesse período também, como a corte, né, o governo daquela época, o governo imperial, era o responsável por colocar não seria a palavra, mas direcionar a educação, começam alguns movimentos, como os exames práticos, ver como vai ser o professor, quem vai ser o professor. Outra coisa também que a gente aborda nesse período, né, do Brasil Império é a educação popular. Então, a gente coloca na escola, nesse período, a questão da modernização, do progresso, da mudança social. Outra coisa que a gente elenca muito desse período, né, que é a inserção da educação física basicamente dita. E naquele período, a inserção da educação física se dava pelos meios ginásticos, né? Então, naquele período, como que era debatida as aulas de educação física? Basicamente, elas eram orientadas pelos padrões europeus, né? Então, pelos métodos de educação física europeias, e muito era relacionada a educação física com a alimentação, com o vestuário, com a degeneração física, ou seja, quem não praticasse a educação física ia se degenerando, o exercício basicamente físico. E outra coisa também importante desse período, que a gente tem que elencar, é o seguinte, que naquela época os primeiros professores de educação física eram os professores dos colégios militares. Então, por exemplo, nós tem ali, né, o Guilherme Luiz-Taube, que foi a primeira contratação para o Colégio Dom Pedro. Uma das coisas que a gente elenca desse período, né, é a questão de somente os colégios da capital, naquela época a capital era o Rio de Janeiro, né, que tinha as aulas de educação física. Então, nesse sentido, quando eles colocaram a aula de educação física, a maioria das ordenações, não sei se é bem a palavra ordenações, mas a maioria das orientações que o capitão Guilherme falava basicamente sobre o quê, né? Que as atividades que teriam que ser propostas por ele tinham que ser basicamente o que era abordado na Europa. Então, abrangia a questão de força de corpo, força de alma. Então, não tinha outro tipo de discussão. A gente só reproduzia o que vinha de fora naquele período. Joaquim Caetano da Silva também, né, propõe ao ministro, nesse período, né, a questão do instrutor de ginástica nas aulas de educação física. Então, uma das discussões dessa época era que o quê? O professor de educação física desse período não era visto como professor, já que a sua atividade não era teórica, e sim prática. Outras coisas também que abordam a educação física nesse período é não ter uma mão de obra especializada. Então, eles pegaram uma pessoa lá que praticava algum tipo de exercício e colocaram para dar aula, né? E também havia muitas discussões, porque
instrutor de ginástica, né, professor de educação física, não era visto como um docente. Então, as outras disciplinas, como inglês, francês, artes, música, eram muito mais valorizadas que o instrutor de ginástica, né, o professor de educação física. Outra coisa também que a gente elenca desse período, né, é a questão dos métodos abordados. Então, a gente tem 2 métodos ginásticos abordados aí, né? Primeiro, que é a de quarto, que ela é realizada por alunos em sala de aula, entre as carteiras, né, composta por exercícios localizados visando melhoria de saúde. E a ginástica alemã, que foi introduzida em 1852 para os soldados, né? Então, que objetivava o condicionamento físico dos alunos do sexo masculino e pela utilização de exercícios acrobáticos, exigindo disciplina e certo grau de hipertrofia muscular. Então, elencando desse período, a gente tem uma avaliação aí, né? Uma avaliação que o quê? Nesse período, somente a ginástica, não, a educação física era somente para os alunos do sexo masculino e, segundo, tinha o primeiro objetivo, a melhoria da saúde e, segundo, a questão de preparação para o exército, preparação da hipertrofia, desenvolvimento da hipertrofia. Então, já vão elencando aí, porque esse é o período higienista da educação física. Depois disso, começa a mudar, vir outros pensamentos baseados nos métodos ginásticos que foram sendo inseridos na educação física brasileira. Outra coisa também importante desse período é que regulariza, então, a educação pública primária, né? Geralmente com as atividades para o desenvolvimento da moral, e também a gente ganha a nossa primeira orientação em relação à educação física. Por quê? A educação física ela é instituída para as séries iniciais, para a educação física primária, né? Ali está em negrito, né? Com a instrução primária, se dará também a educação física e moral. A saber, a educação continuará em limpeza, exercícios e posições e maneiras do corpo, asseio e decências do vestuário, o mais simples e econômico possível, danças e exercícios ginásticos, horticultura, passeios de instrução. Ou seja, nesse período, a educação física ela tinha muito do viés higienista, da questão do controle, da moralidade, como cita ali, né? Foi defendido que a educação física fosse inserida nas escolas, mas pensando lá como era a Grécia Antiga, né? Para criar hábitos de higiene, criar hábitos de desenvolvimento da higiene, desenvolvimento do corpo saudável, né? E a maioria desses exercícios propostos, dessas atividades propostas, eram feitas com corpo livre, ou acessórios, mas nada muito elaborado, nada muito complexo. Também, né, a gente traz outra reflexão, né, que a maioria dos exercícios praticados na ginástica desse período são os exercícios executados pelo exército, né, ou nas escolas marinhas. Então, por que isso aconteceu? Porque as escolas não tinham condições ou não tinham estruturas físicas para participar, para propor, né, outras práticas de educação física, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma aula de ginástica, então de exercício calistênico, porque eu não tenho barra, eu não tenho argola, eu não tenho outros equipamentos, né? Então eu vou pelo que é mais fácil, pelos exercícios mais simples, mais rudimentares, né? Também, né, nessa questão aí foi melhorando, foi definindo a questão da carga horária, a questão das sessões, e aí também incluíram dentro da aula de educação física, que é atividades com música e de desenho, né, além das atividades motoras, ou seja, o professor de educação física, nesse período, ele era vários professores, né, ele era professor de música, professor de artes, além do professor de educação física. Porém, em 1851, com a reforma Couto-Ferraz, né, a educação física altera um pouco esse paradigma, essa visão
somente do exercício, como eu poderia colocar para vocês, os exercícios rudimentares, né? Por exemplo, ali, né, em 1882, Rui Barbosa lança o parecer sobre a reforma do ensino primário, secundário e superior e denota a importância da ginástica na formação do brasileiro. E aí o que acontece? A ginástica, daí nós temos os períodos ginásticos, né? Ginástica francesa, ginástica alemã, ginástica sueca. E aí a ginástica ela é inserida dentro da educação física. Então a disciplina de educação física ela é basicamente chamada de ginástica, né? Porque foi na reforma Couto Ferraz e por Rui Barbosa que ele delimita, que ele instituciona, não sei se essa palavra existe, mas ele institui, né, que a ginástica, como educação física, como prática corporal, ela é um elemento indispensável, tanto para a formação do jovem, da criança, uma formação integral. Então, esses pensamentos nada mais são aqueles pensamentos da Grécia Antiga, como foi falado anteriormente, só que dessa vez normatizado, estabelecido, instituído, com regras, normas, leis. Então já começa a educação física a tomar uma cara, um corpo, né? Então, ou seja, basicamente levou quase 350 anos para a educação física ser reconhecida, né? Ser visualizada. Nesse período também, né, do Brasil Império, a prática da educação física ela possuía quais funções? Então, a função moralizadora, higiênica, agente de prevenção dos hábitos perigosos da infância, estratégia para a edificação de corpos saudáveis, instrumento que impediria a degeneração da raça, cultivaria, por certo, valores cívicos e patrióticos, concorrendo para a defesa da pátria. Assim sendo, e ponderando sobre questões de gênero, Rui Barbosa, também conhecido como Águia de Aia, indicava aos meninos a ginástica e os exercícios militares e às meninas a calistenia, ginástica diferenciada, com características de exercício e movimentos cuja prática não acarretaria prejuízo no desenvolvimento muscular, na doçura das atitudes e na bela harmonia das formas femininas. Então, ou seja, a educação física começou a ter um padrão e também começou a ser ofertada tanto para meninos quanto para meninas, ok? Então, isso também é outro marco do Brasil Império, com a reforma ali, né, do Couto Ferraz e do Rui Barbosa, que é colocar a atividade física, a ginástica, para ambos os sexos. Outra coisa também, né, Rui Barbosa, ele colocou as aulas de educação física igual às outras disciplinas. Antigamente, a educação física, as atividades físicas, né, não eram conferidas, não eram iguais aos outros, as outras disciplinas, como eu falei anteriormente. Já em 1872, não. A educação física ela tem caráter educacional, ela é como qualquer outra disciplina, porém, mesmo ela sendo guiada, orientada, tendo uma recomendação, tendo uma orientação, os professores de ginástica sendo valorizados, ocorreu somente a implementação das aulas de educação física, das aulas de ginástica, só na capital da República e nas escolas militares. Então, mesmo que teve uma grande evolução nesse período da educação física, porém só na capital que isso acontecia. Nas demais unidades escolares dos outros estados, isso era meio que deixado de lado, ou era só oferecido nas escolas particulares. Então tinha também essa questão, né? Mesmo a educação física começando a ser reconhecida nesse período, acabava, né, que ela era reconhecida ao mesmo tempo que não era reconhecida. Já de 1890 a 1945, a gente entra no período do Brasil República, né? A Era Vargas. E nesse período, gente, a educação física ela tem duas fases. A primeira, que vai de 1890 até 1930, e a segunda, de 1930 até o final da Era Republicana, em 46. Nesse período, um dos marcos muito grandes foi o Mário de Andrade, né?
em 1935, que ele começou a ver que a educação física ela era importante, que ela fazia parte do desenvolvimento das crianças e era algo importante para todos. E que ele fez? Ele criou 6 parques infantis. Qual que era a função desses parques infantis, né? Então, fazer divulgação de cultura, música, artes plásticas, danças, jogos, né? Recreação. Porém, o que acontece? Nesse período, São Paulo estava crescendo demais, desenvolvendo demais. E precisava de pessoas capacitadas, né? Profissionais capacitados para orientar esses parques. Então, o que foi feito? Os primeiros professores foram oriundos, né? Vieram lá do Instituto Superior Isolado de Educação Física, ainda com PHY, né? São Paulo, que hoje é a USP, né? O curso, a Escola de Educação Física e Esporte da USP. E aí, né? Nesse período aí, né? A gente fala que era um momento de vanguarda, né? Então, era muito valorizado a cultura nacional, quebrava-se com as tradições, né? Com as culturas vindo lá de fora, questão da Revolução Industrial. Porém, mesmo que Mário de Andrade incentivava isso, o projeto não foi para frente. Por diversos motivos, acabou não desenvolvendo esse projeto. O parque abria, dava um problema, fechava, os profissionais eram mandados embora novamente, eram recontratados. Então, por mais que a educação física, nesse início da Primeira República ali, da Era Vargas, ali, né, do primeiro período da República da Era Vargas, ali, ela cresceu espontaneamente, porque começaram a ter uma capacitação, começaram a ter professores, porém, não teve a sociedade ainda via como um paradigma, né? Via-se a necessidade, via-se a importância, porém a sociedade ainda não dava essa importância para esse desenvolvimento. Além disso, a maioria dos estados, né, da federação começaram a fazer reformas educacionais. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a maioria deles começaram a incluir a educação física nas escolas. Outro fato importante também do Brasil República era que as escolas de educação física tinham como principal objetivo a formação militar. Então, nesse período, o que a gente chama? É o período da escola militar, da pedagogia militarista. A gente sempre elenca, né, a pedagogia militarista com o termo militarista da questão lá da ditadura. Não, gente. O período militarista da educação física é considerado esse período do início da República, de 1890 até 1945. E aí, qual que é o objetivo, né, da educação física, né? Basicamente, né, era sistematizar a ginástica nas escolas, né, através dos métodos ginásticos. Então, a educação física, né, ela tinha uma perspectiva de que o exercício devia ser utilizado para aquisição de manutenção da higiene física e moral, ao mesmo tempo preparar os indivíduos para o combate. Então, a gente está num momento de transição, mas ainda tem fatores higienistas, ao mesmo tempo que a gente está se preparando para o combate militar. Por que isso está acontecendo? Por causa do período de guerra. Então, o primeiro período da República, ali, de 1890 até 1920, tem a Primeira Guerra Mundial e depois de 36 até 45, a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que a educação física, nesse período, ganha esse caráter militarista. Outra coisa também que a gente elenca, que após o final da Segunda Guerra Mundial, os exercícios ginásticos, que era focado ali por uma inserção militarista, de preparação para o combate, perde espaço para o esporte. Então, o que acontece, né? Todo o contexto histórico, político e socioeconômico no pós-guerra, a gente já traz um outro período, né, da educação física, que é a educação física pedagogicista. Ou seja, a educação física não tem mais só aquele caráter de promover saúde e disciplinar, mas sim ver como uma prática educativa, uma prática que transforma o ser humano,
que o aluno pratique com significado. Aí nós temos um novo período, né, que é chamado de República Nova ou ditadura militar, que ela vai de 46 até 1985, e aí ela pega basicamente o período da ditadura. Então, até meados ali da década de 60, as escolas eram basicamente ginástica e calistenia. Quando teve ali as leis, né, de caráter democrático, a questão de propor que o ensino começasse aos 7 anos, a questão de organização das aulas, né, a instituição da obrigatoriedade das aulas, né, a gente percebe que a aula de educação física, o seu caráter, basicamente é o quê? O espírito nacionalista. Por quê? Vamos elencar alguns fatores históricos que vocês vão entender o porquê que esse espírito nacionalista. Como eu falei anteriormente, que esse é um período mais pedagogicista, que o desporto é muito mais elencado do que a ginástica e a calistenia, vamos lá. Ó, 1958, o Brasil 1950, né? O Brasil é vice-campeão da Copa, perdendo no Maracanã. 1958, o Brasil é campeão da Copa do Mundo, 62 e 70. Então, aí nós temos basicamente o enfoque da valorização do esporte, do Brasil ser uma nação importante, a questão do espírito nacional, né, da valorização do Brasil, né? Então, a maioria das aulas de ginástica, né, das aulas de educação física, basicamente era o quê? Eram mais exibições, né? Então, por exemplo, antigamente, nesse período, as aulas de educação física eram feitas em grandes espaços, era feito aulas, por exemplo, assim, vamos todos fazer um aulão de ginástica. Por quê? Isso mostrava a potência do país, a potência que os governantes queriam que as aulas de educação física trouxessem, sabe? Outra coisa importante, né, eram os jogos de dar e tomar, ou seja, pega-pega, vamos colocar aí que mais, outro, queimada. Todos esses jogos eram colocados desde o início, por quê? Mostrar a questão da competitividade, a questão do desenvolvimento, da valorização do campeão, do Brasil ser levado lá para fora e obter títulos, né? A gente também, né, tem a questão, né, da preocupação nesse período com a questão da postura adequada, a coordenação sensório-motor, refinamento dos sentidos, aumento da sensibilidade rítmica, a coeducação, conhecimento de nossos costumes. E aí há uma briga não, mas uma colaboração entre o governo e as escolas privadas, porque um detalhe importante da gente elencar, que no período da ditadura, nós éramos basicamente elencados a um neoliberalismo, não, mas um liberalismo econômico. Então, surgiu muitas escolas particulares nesse período. E aí, a preocupação dessas escolas era o quê? A questão da pluralidade, né? Então, ter várias experiências, mostrar que a escola é um lugar diferenciado, é um lugar que possibilita novas sensações, porém, por mais que a escola queria propor isso, tanto as escolas particulares quanto o governo, isso não prosperou. E a primeira questão disso não ter acontecido é porque o principal motivo da escola pedagogicista é o quê? Você fazer ali uma elaboração, né, uma divulgação do seu país, ao mesmo tempo que você tem um controle. Então, como que eu vou propor para os meus alunos ali, né, várias experiências, né, experiências inovadoras, sendo que eu tenho que controlar eles. Então, o regime da ditadura militar fez
com que a escola voltasse ao que era antigamente, de ser normatizada, de seguir somente o que o professor manda, não ter experiências inovadoras. Outra coisa também que a gente pode elencar desse período, nas aulas de educação física, né, para os jovens, basicamente, o que era trabalhado? Então, a ginástica formativa, os fundamentos do jogo, né, então as modalidades esportivas, né, principalmente o método da desportiva generalizada, e isso é muito interessante porque, por exemplo, eu que já tenho 30 anos, os meus professores que foram formados nesse período da República Nova, da ditadura militar, eram muito focados no esporte. E isso reflete na maneira que eles agiam. Então, toda a formação deles era baseada nesse período pedagogicista da educação física. E aí a gente discute, né? Ah, mas isso interfere até os dias de hoje? Sim, porque tem muitos professores que têm na sua história, no seu contexto, esse tipo de formação. Ah, o meu professor me ensinou isso, na faculdade eu não dei muita bola para os outros conteúdos, então eu sigo o mesmo protocolo do que o meu professor. Então a gente tem essas interferências até os dias atuais. E aí essa questão do esportivismo, né, do rendimento, da vitória, sempre o mais forte, é o que caracteriza a educação física até meados dos anos 2000. A partir dos anos 2000, a gente já tem uma nova discussão, dos anos 2000 não, desculpa, do ano de 96, porque em 96 tudo isso vai quebrar, tudo isso vai mudar, ok? Outra coisa importante também que a gente pode elencar desse período, a gente teve um decreto-lei, né, o 705/69, que estipulava que na universidade, no terceiro grau, tivessem aulas de educação física. Por exemplo, em 2007, ainda nós tivemos ainda alguns cursos, principalmente os cursos da área de saúde, que tinham a disciplina de educação física, onde os alunos conheciam o que era educação física, praticavam a educação física. Então, nada mais, nada menos que o esporte nesse período, ele era um elemento de distração à realidade política da época, entendeu? Então, geralmente, a educação física ela não tinha conhecimento, ela não era repassada com o intuito de aprendizagem, ela só era um fazer para fazer, né? Mais para controlar a população ou para que a população se distraísse nesse momento, né? Outra característica desse período é os movimentos, né? Então, o movimento mecanicista, tradicional, tecnicista. E aí, isso começa a mudar, mesmo ainda tendo muita interferência, mas começa a mudar, principalmente como a gente, na educação física, chama de Escola de Santa Maria, que são professores de... professores não. Professores não. São... não seria professores, na verdade. Eles se formaram, né? Foram fazer mestrado, doutorado na Alemanha, fora do Brasil, e voltaram para o Brasil, então, dando início lá na faculdade, na Universidade Federal de Santa Maria, e aí se distribuindo pelo país, indo para UFSC, o UFRJ, o FRN, que esses professores na década de 80 ali, por exemplo, Eleanor Kunz fez o seu doutorado em 1984, e ele já traz uma nova visão, a visão da educação física psicomotora, a educação física baseada na cultura corporal do movimento. Então, a gente começa, a partir da década de 80, a ter uma crítica à esportivização, a esse modelo pedagogicista da educação física, que é o que a gente traz na atualidade. Então, por exemplo, até 1986, os conteúdos de educação física eram ginástica e esporte. De 86 para os dias atuais, a gente trabalha o quê? A cultura corporal do movimento. Então, a gente larga aquele viés biológico da educação física, larga aquele viés competitivo, o viés de
como eu poderia colocar assim, de formatação, não sei se formatação seria a palavra, mas de doutrinação, né? As pessoas serem doutrinadas a acreditar em alguma coisa, e aí começa a trazer os conteúdos baseados na cultura, na experiência, na crítica, e aí, né, várias concepções existiram. Vieram a surgir nesse período, como psicomotricidade, desenvolvimentista, saúde renovada, críticas. Aí nós temos os PCNs e agora o documento mais recente, a BNCC. Então, nesse período, começa a se discutir todos os viés da educação física atual. Isso, até chegar nisso, gente, demora um pouco, tá? Então, por exemplo, ali, né? Em 1990, a gente teve a primeira oposição. Daí colocaram a psicomotricidade, que é na questão de trabalhar o desenvolvimento psicomotor, passando dos limites biológicos e rendimento, valorizando o conhecimento, e aí vai. Outra coisa também, que nesse período a gente pode elencar, que é o período da educação física atual, é o fazer, é o saber fazer, não mais só o fazer pelo fazer, ok? Então, a gente evidencia nesse período agora o porquê de se fazer, o como fazer, o para que fazer. Então, a educação física, ela faz um salto gigantesco nesse período, nessas discussões, né? Então, a gente tem N modelos que trazem a educação física, né? E algo, acho que muito importante desse período é a criação da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93/94, do ano de 96, que começa a instituir a educação física como disciplina, como conhecimento da cultura corporal. Por mais que na educação física ela era instituída como atividade, como importante, mas somente com a lei de 93/94 é que nós temos uma abordagem, nós temos uma orientação. Então, por exemplo, o que aborda a cultura corporal, né? Então, aborda jogos, brincadeiras, ginástica, dança, esporte, problemas sociais, políticos, cidadania. Então, nesse período, essa quebra, né, de pensamento, de só ginástica, só esporte. Então, a educação física ganha um novo viés e ganha novas orientações também, né? Então, ali, né, quando fala da reformulação dos PCNs, basicamente baseado pela LDB, né, foi a Lei de Diretrizes e Bases, que instituiu os novos PCNs, e aí traz para a educação física, né, o aprender a fazer, o saber o porquê se está fazendo, como se relacionar. E isso, gente, os PCNs, até hoje, ainda há mudanças, né, porque o PCN ele busca contextualizar os conteúdos da educação física, ao mesmo tempo que ele leva para suas particularidades regionais e culturais, né? Então, por exemplo, ali em negrito está assim, né? Hoje possuímos muitas linhas ou abordagens filosóficas: cinesiológica, motricidade humana, cultura corporal do movimento, aptidão física, tradicional, desenvolvimentista, socioconstrutivista, socio-interacionista e é ligado ao meio ambiente. Ou seja, os PCNs trouxeram todas essas abordagens filosóficas e aí orientaram os conteúdos da educação física, tanto inter quanto transdisciplinar. Então, temos temas transversais. Então, o PCN, basicamente, o que ele fez? Ele organizou uma maneira dos professores não ficarem somente em determinado conteúdo ou determinado assunto, ok? Outra coisa também que a gente tem que elencar do PCN é a divisão dos conhecimentos. Então, ele colocou o jogo como um conhecimento, e aí dentro do jogo, todas as suas variabilidades, a luta, o esporte, a ginástica, a dança. Então, nesse período, a gente vê a educação física muito mais atuante, muito mais presente, e nesse período, por que acontece isso? Porque nós estamos passando por mudanças políticos-sociais
que naquele momento se torna necessário também quebrar com antigos conceitos, com antigos conteúdos que eram trazidos tanto da Primeira República quanto da Segunda República. Então, era um meio da gente quebrar, né? De transformar, porque a educação é um meio transformador. Então, se eu quebro esse dilema com o aluno de, só vou doutriná-lo, não, agora eu vou dar espaço, eu vou trazer a discussão, trazer o desenvolvimento, trazer a interação entre os colegas. Então, o PCN ele serve basicamente para isso, para dar um caráter um pouco mais democrático às disciplinas, não só a educação física, mas todas as disciplinas, né? E aí, nós temos as tendências pedagógicas na educação física brasileira. Basicamente, nós temos as tendências e as abordagens filosóficas. As tendências pedagógicas a gente elenca pela higienista, militarista, pedagogicista, me sumiu o nome agora. Não é liberal. As atuais, né? E agora tem a de PCNs e BNCC, tá? Eu vou passar o vídeo para vocês, vai ficar um pouco mais claro ele explicando aqui. Não se assustem, o vídeo ele não é inteiro, tá, gente? Ele é só um trechinho. Vocês estão ouvindo? Não. Ok, então. Não. Não. Deixa eu ver aqui. Começo de conversa, o que são essas tendências? É agora? Né? São justamente as concepções históricas que norteiam a prática. Deixa eu aumentar um pouco mais, o número que ele está abaixo, parece. Principalmente a escolar, em determinados momentos da história. Então, para a gente entender quais são as tendências no Brasil, a gente vai entender um pouco da história do Brasil para situar historicamente essas tendências. Então, vamos lá. Começando no Império, a independência do Brasil, em 1822. No período do Império, a gente tem dois marcos importantes da educação física, que é em 1851 a Reforma Couto-Ferraz, que é justamente o momento que a educação física se torna obrigatória nas escolas, e em 1882, a partir da reforma de Rui Barbosa, a ginástica se torna obrigatória nas escolas, né? Então, nesse período de fim de Império, 1882, até o fim da Primeira República, em 1889 a gente tem a proclamação da República, nesse período de fim de Império até o fim da Primeira República, a gente tem a tendência pedagógica higienista como a principal, né? O que era essa tendência? Ela tinha como principal objetivo o desenvolvimento físico e moral das pessoas, buscando justamente o saneamento básico, né? Uma asepsia social, de certa forma. Então, tinha uma influência muito grande da medicina, da filosofia positivista, da eugenia. Então, toda a prática baseada principalmente nos métodos ginásticos europeus tinha como objetivo esse desenvolvimento do físico e da moral, buscando a saúde e fazendo com que as doenças fossem, a sociedade fosse livre de doenças e agravos, né? Então, avançando um pouco mais, a partir de 1930 a gente tem a Era Vargas ali, a ditadura da Era Vargas, né, o Estado Novo, no período antes da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1930, o mundo como um todo já estava prestes a iniciar a Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil a gente estava no período do Estado Novo, né? Então, nesse período, a tendência pedagógica é a militarista, justamente porque tinha como objetivo, ainda baseado nos métodos ginásticos, a preparação para o combate, né? Então, era uma educação física exclusiva, separava realmente aqueles alunos mais aptos fisicamente, e toda a prática da educação física era voltada para o desenvolvimento físico, voltado para o combate. Então, tinha um caráter mais nacionalista, para proteger a pátria, né, em caso de guerra, e tinha esse caráter de preparação para o combate. Então, nesse período de 1930 até 1945, no período pós-guerra, né, a gente tem a tendência principal aí a militarista. Não quer dizer
que a tendência higienista sumiu e só a militarista passou a existir. Isso são tendências, né? Então, eram o que estava mais em alta naquela época. Então, a gente vai ver que, durante vários períodos da história do Brasil, houveram algumas tendências mais em alta, mas as outras não ficaram totalmente escondidas, né? Não sumiram totalmente. Então, a partir de 1945, a gente já inicia um período pós-guerra, né? O liberalismo americano em alta, principalmente por ter vencido a guerra. Então, a gente tem o American Way of Life muito em alta. Nesse período de 1945 até 1964, foi a República Populista no Brasil. A gente tem, principalmente, a República de Juscelino Kubitschek, né? A questão do desenvolvimento econômico, 50 anos sem 5. Então, por influência do liberalismo americano, a gente traz uma tendência pedagogicista. O que é essa tendência pedagogicista? É justamente a inclusão da educação física na escola, mas não mais como um elemento para se conquistar a saúde ou para a formação para o combate, né? E sim uma educação física puramente escolar, de fato mais inclusiva, que trabalhasse jogos, brincadeiras, justamente num caráter mais educativo, de fazer com que a educação física fosse útil e boa socialmente, né? Então, diferente das outras disciplinas das escolas que eram mais instrutivas, a educação física seria uma disciplina na escola que seria mais educativa, que além de instruir, faria a educação de fato daquelas pessoas que estivessem no contexto escolar, né? A partir de 1964, a gente tem a ditadura militar no Brasil e é aqui onde muita gente acaba perdendo questões em concursos, porque na ditadura militar, apesar de ter um regime militar, a educação física não era militarista como no Estado Novo. No Estado Novo era militarista porque tinha o objetivo principal de formar para o combate, né? Já que a gente estava no período um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, um período entre guerras, tinha justamente esse foco de preparar para o combate, mas na ditadura militar, apesar de ser um caráter militar, o governo militar, a gente tinha tendência esportivista, né? A gente tem muito forte aqui, né, nessa época da ditadura, a valorização do esporte de alto rendimento. Então, uma imagem muito forte é a Copa de 70, né? Seleção brasileira ganhando aquela Copa de 70 de forma espetacular e toda a população voltada para o esporte e não para as problemáticas sociais. Então, justamente nessa época, a tendência esportivista estava em alta, porque buscava formar novos atletas na educação física escolar, baseadas na fisiologia do exercício e no treinamento esportivo, para que formasse novos atletas, o esporte nacional continuasse em alta e as pessoas se ligassem mais no esporte nas problemáticas sociais. Então, avançando um pouco mais, a partir de 1985, a redemocratização do Brasil, né? Então, a tendência em alta, a partir de 1985, e que de certa forma perdura até hoje, é uma tendência popular. O que é essa tendência popular? Diferente das outras tendências que estavam mais voltadas para a prática, a tendência popular traz um caráter mais crítico para a educação física. Então, além de trabalhar o aspecto motor, de uma forma mais ampla, a tendência popular traz a visão mais crítica do aluno, né? O aluno buscando essa formação de entender a sociedade como um todo e não apenas realizar os gestos motores. Então, a tendência popular tem base na redemocratização, nos movimentos sociais e dos trabalhadores. Nessa época também tem a Conferência de Saúde, né, em 1988, que é um marco para a saúde pública do país. Então, a gente tem, a partir de 1985, a tendência popular que perdura até hoje, dando formação também, dando base para a criação dessa abordagem em educação física, que a gente vai trabalhar em outra aula, mas que são os nortes da educação física escolar de hoje em dia, né? Lembrando, mais uma vez, que não necessariamente as outras tendências sumiram, mas a tendência popular, juntamente dessa abordagem em educação física, são o que dominam a educação física escolar hoje em dia. Pronto, já que a gente já se situou historicamente nessa linha do tempo,
vamos para um breve resumo de todas essas tendências, né? Esse resumo você pode encontrar gratuitamente lá no nosso Instagram, você faz o cadastro e pode baixar esse material, a nossa prévia do e-book, que tem esse resumo e algumas questões gabaritadas, mas vou falar os pontos principais aqui. Então, a tendência higienista vai do fim do Império até a Primeira República, então até 1930, tem como objetivo principal o desenvolvimento físico e moral das pessoas, com influência da medicina, da eugenia e da filosofia positivista. E como observação, tem a diminuição de doenças e agravos, né, e a asepsia social. Já a tendência militarista vai na época do Estado Novo, de 1930 a 1945, tem como objetivo formar os alunos para a guerra, né, o período entre guerras. Tem a influência das guerras mundiais e ainda da filosofia positivista. Ainda é uma educação física não inclusiva, tem um caráter muito militar. Juntamente com a tendência higienista, tem uma influência muito grande dos métodos ginásticos europeus. E ainda na tendência militarista, o nacionalismo exacerbado, né? A tendência pedagogicista vai do período pós-Segunda Guerra Mundial, então o liberalismo econômico americano em alta, né? Então de 1945 a 1964, República Populista aqui no Brasil, tem um objetivo de uma educação integral, não apenas instrutiva, influência do pós-guerra, já é uma educação física inclusiva e tem esse caráter útil e bom socialmente, né? Uma educação integral dos alunos. Já na ditadura militar, de 1964 a 1975, uma tendência competitivista ou esportivista, são sinônimos nesse caso, tem o objetivo de formar atletas, a influência da ditadura militar e principalmente da fisiologia do exercício e do treinamento esportivo, que estavam em alta nessa época, tem como observações a competição e a superação individual, o esporte de alto rendimento e a fisiologia do exercício e treinamento, como eu acabei de falar. A educação popular, que é a última tendência aí que, de certa forma, perdura até hoje, dando origem a essas abordagens pedagógicas, é de 1985 até atualmente, tem como objetivo a organização e mobilização dos trabalhadores, né? Então tem uma influência muito grande dos movimentos sociais e dos movimentos de trabalhadores, a redemocratização do país como influência. Ela tem como características uma educação física mais inclusiva, com caráter de cooperação, de ludicidade e principalmente da luta de classes, né? Então é uma educação física que dá origem às concepções críticas da educação física. Agora vamos para algumas questões que já caíram em concurso sobre essa temática. Então, pessoal, aqui primeira questão. Não vou dar continuidade porque aqui é mais história do concurso, mas para vocês verem os períodos, né? Então, atualmente a educação física é popular. Me sumiu a palavra aquela hora, eu falei democrática, né? Mas é a educação física popular, né? E para a gente ver ali, né? Então, higienista, militarista, pedagogicista e popular. A educação física, mesmo ela estando agora no período popular, ela está sempre em constante transformação. Então, ao mesmo tempo que a gente tem coisas novas, tem modelos novos, uma das coisas que eu sempre digo para todas as pessoas é que nós não podemos abandonar outros períodos que a gente perpassou. Então, vai ter momentos que a educação física vai ter um caráter um pouco mais higienista, outros momentos mais militarista, outros mais pedagogicista, mas numa questão como um todo, a gente não pode elencar somente um conteúdo, uma só formação, uma só orientação. Então é interessante que nós perpassemos por todos os momentos da educação física, e aí para quem for trabalhar com a licenciatura, e até mesmo com o bacharel, tenha essa reflexão, né, de que vai ter momentos que você vai ter que condicionar mais o teu atleta, o foco dele vai ser mais a questão do esporte, do desenvolvimento motor, mas vai ter aquele momento que tenha outro aluno. Então, essa democratização da educação física também é importante a gente colocar e discutir, né? E aí, nós temos, né, 3 documentos super importantes. O primeiro é a LDB, né? Então, a LDB, como eu falei para vocês, é a Lei de Diretrizes e Bases.
Ela é a lei, gente, isso eu sempre falo para vocês, decorem essa lei, porque essa lei é o que nos torna profissionais de educação física e verifica nós como profissão, como grupo, como uma categoria, é a palavra correta. Então, a Lei 93 e 94, ela institui os conselhos regionais, o Conselho Federal, a nossa atuação profissional. Então, é uma luta diária que nós temos, e graças à Lei 93 e 94, do ano de 96, é o que nos transforma como educação física, né? Outra coisa que a gente elenca da LDB, né, sobre a educação física, é que ela diz assim: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório na educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, de modo a contribuir para o desenvolvimento do organismo e da personalidade do educando. Então, o que nós podemos elencar disso? Quais são as fases da educação básica? Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nas últimas discussões aí, né, vamos colocar, acho que uns 3, 4 anos atrás, tentaram tirar a educação física de um dos eixos da educação básica, que foi o ensino médio, não tornando ela mais obrigatória. E aí, por isso que eu falo que a Lei 93 e 94, ela nos permite as discussões, nos permite as reflexões e as lutas, né? Porque os nossos conselhos, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Estadual, o regional, né? Entrou com uma discussão, entrou com abaixo-assinado e voltaram atrás com a questão da educação física. Então, a gente tem que sempre ter em mente o que significa a Lei 93 e 94 para a educação física. Então, essa obrigatoriedade. E aí, uma das discussões que nós queremos trazer agora, e aí vai de políticas públicas, políticas a longo prazo, é colocar a educação física também nas séries iniciais, na educação infantil também, porque a educação infantil faz parte da educação básica. E a gente sabe o quanto é importante, principalmente logo no início, a questão do desenvolvimento motor, desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento de características não, mas habilidades motoras, tudo isso influencia na criança adulta. Quer que eu repetir o slide? Repetir o slide. Então, Castellani Filho, se vocês puderem, gente, o livro do Castellani Filho, eu não lembro agora o nome do livro agora, mas eu tenho esse livro, se um dia vocês quiserem emprestado, Castellani Filho, ele é um livro basicamente contando toda a história da educação física, todos os pareceres, o que a educação física passou, o que ela é hoje em dia. Em relação à LDB, né, Castellani Filho traz assim, né, que a educação física, né, nos sistemas de ensino promoverão em todos os níveis o desporto educacional e as práticas desportivas não formais, tendo como objetivo a formação integral para a cidadania, o lazer, evitadas características de seletividade e competitividade de outras manifestações esportivas. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é atividade obrigatória no ensino fundamental e médio, sendo oferecidas progressivamente oportunidades apropriadas para alunos excepcionais. E o que tudo isso Castellani Filho quis dizer, né? Que a educação física, gente, ela é algo fundamental para a construção do ser cidadão, como a gente chama. Então, quando eu estou na minha aula de educação física, que eu proponho, né, todas as práticas corporais, a cultura corporal, o esporte, a dança, as lutas, os jogos, eu também proponho o trabalho em equipe, o tal dos temas transversais, né? A cidadania, o desenvolvimento de caráter, além do desenvolvimento físico, a gente trabalha outros fatores também. E uma das coisas super importantes que nós temos que ter, que a educação física, gente, é uma disciplina, ela tem conhecimento, ela tem reflexão, ela faz parte de um processo construtivo.
Então, a LDB traz isso e o Castellani, ele pontua isso muito mais. Ele traz que a educação física ela é importante, ela não é algo, um momento de lazer. Ela tem o caráter de lazer, porém ela também agrega outros fatores. Desde 96, né, a LDB ela organiza o currículo. Então, ela organiza o sistema escolar, então, nas suas etapas. Então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior. Ele propõe conteúdos ou propostas pedagógicas. E aí, nesse período, nós começamos a tratar currículos. Então, o que é um currículo, né? O currículo nada mais é que os pontos informativos de trabalho. Então, onde o aluno, ele, baseado naqueles pontos informativos, né, ele vai desenvolver conhecimento, socialização, desenvolvimento. E na construção da LDB, a gente traz os componentes curriculares. Então, os componentes curriculares a gente elenca, né? Português, matemática, inglês, física, química, geografia, biologia, a educação física. E nesse sentido dos componentes curriculares, por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós não temos mais os PCNs, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais. Agora, o novo documento que norteia a educação é a BNCC, que é Base Nacional Curricular Comum. Os componentes curriculares, eles se interligam, né? Então, quando a gente fala em educação física, fala em construção de currículo, a minha atividade que eu vou fazer lá na aula de educação física, ela pode e deve estar interligada com as outras disciplinas. Por exemplo, um dos fatores agora da BNCC, né, desenvolver o senso crítico. Então, por exemplo, quando eu proponho para o meu aluno dele ir lá construir a regra do jogo, eu estou desenvolvendo o senso crítico. Lá na matemática, o professor propõe que ele corrija a atividade do colega, ele também está propondo o senso crítico. Então, independente do conteúdo que eu estou trabalhando, a habilidade que eu vou trabalhar é mais importante. Então, a desenvolvimento do senso crítico, tem várias habilidades dentro da educação física e do que se espera que o aluno consiga realizar, né? E antes da gente ter a BNCC, né, nós tínhamos os parâmetros curriculares nacionais. Eu até tinha um PCN, mas um aluno meu emprestou, minha primeira turma me emprestou e nunca mais devolveu. Ainda bem que o PCN já não é mais o documento norteador, né? Mas, basicamente, os PCNs eles eram um referencial de qualidade para a educação, né? Então, ele trazia uma proposta de conteúdos que poderiam se trabalhar sempre de maneira mais flexível, né? Para que quem lesse o PCN conseguisse adaptar aquele conteúdo à sua realidade, né? A sua escola, aos seus alunos e assim por diante. Uma das coisas mais interessantes dos PCNs, né, é que todos os conteúdos montados no PCN, nos PCNs, né, e isso em todas as disciplinas, qual que era o fim dele, né? Então, o fim dele era garantir que tivesse respeito às diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas, políticas, ao mesmo tempo que ele agia decisivamente no processo para construir cidadania, trabalhar a igualdade de direitos entre todos, os princípios democráticos. Então, o PCN nada mais do que era uma orientação, um documento norteador, que era a tal da educação democrática. Por mais que o PCN trabalhava, por exemplo, o voleibol, mas o voleibol, na minha realidade, era de um jeito, o voleibol lá do Nordeste era baseado na realidade do Nordeste. Então, era proposto conteúdos, mas o professor tinha liberdade de trabalhar da sua maneira aquele tipo de conteúdo, né? O PCN, né,
também tinha outra função, que era o quê? Melhorar a educação, né? Em nenhum momento ele traz a questão, vamos resolver a questão dos problemas da qualidade de ensino. Não, mas ele era uma maneira de orientar os professores, orientar as secretarias de educação, os órgãos, para que as pessoas, pelo menos, andassem junto, né? Tivessem uma construção conjunta para melhorar a educação. Uma das coisas bem relevantes do PCN é a questão da formação dos professores, né? Então, a questão do investimento. Então, os PCNs impuseram, junto com a LDB, um maior incentivo para investimentos em todas as áreas da educação. Então, desde o professor até a alimentação, recursos multimídias dentro da escola, estrutura, material didático. E aí, a LDB, junto com o PCN, fez com que as escolas dessem um salto muito grande na qualidade da educação. Porém, né, a gente tem muitas disparates, né? Por exemplo, aqui no Sul, talvez teve um salto muito maior do que no Nordeste. E nos PCNs, no ensino fundamental, ele tem vários objetivos. Então, por exemplo, compreender cidadania, posicionar-se de maneira crítica, conhecer características fundamentais do Brasil, conhecer e valorizar a pluralidade, perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo, né? Conhecer e cuidar do próprio corpo, utilizar diferentes linguagens, saber utilizar diferentes fontes de informação, recursos tecnológicos, questionar a realidade. E aí, esses objetivos dos PCNs só foi alcançado, ou pelo menos, deixa eu ver uma palavra que ficaria... ele não foi alcançado na sua totalidade, né? Ele foi parcialmente alcançado devido a esses investimentos que aconteceram. Porque como que eu vou... por exemplo, aqui no Sul, né? Nós temos muito mais infraestrutura do que lá no Nordeste. Então, como que eu vou fazer com que o meu aluno desenvolva ali o conhecimento de corpo saudável, sendo que lá na escola não tem um banheiro, não tem condições de saneamento, não tem espaço adaptado para a prática da atividade física? Então, os PCNs também, junto com a LDB, regularam isso. E nisso tudo, em todas essas discussões, a gente tem a inclusão, né? Que é uma das maiores dificuldades de se fazer. Está melhorando? Está. Porém, mesmo com todas as adaptações, a exigência de espaços adaptados, ainda a gente percebe que há uma dificuldade muito grande, isso não só de parte física, mas parte dos profissionais, de entenderem como é que se faz a inclusão, de que maneira se trabalha a inclusão, né? Por exemplo, ali, né? Para se descobrir o que é bom para eles, é preciso, antes de tudo, saber como são, para entendê-los melhor e, assim, equacionar de forma mais equilibrada as atividades a eles destinadas. Então, o que acontece? Quando eu, professor de educação física, vou trabalhar a inclusão, eu tenho que entender como que eu vou incluir, de que maneira eu vou incluir, quais as dificuldades, quais os anseios, e isso é muito complicado. Por exemplo, às vezes a gente não tem um espaço adequado, então como que eu vou incluir se ele não tem esse espaço adequado? Então, as discussões se tornam relevantes ao mesmo tempo que nós, da educação física, nós temos uma flexibilização dos nossos conteúdos. A gente pode trabalhar de diversas maneiras, de diversas formas. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com os jogos adaptados, trazer também para o aluno novas regras,
hoje em dia, dentro da educação física, basicamente nós trabalhamos muito com a adaptação, desde a adaptação de material, adaptação de espaço, né? Por exemplo, caso eu tenha um aluno que tenha deficiência, hoje em dia, principalmente aqui no estado, né, no município ainda tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Nós temos o professor 2, e aí a atitude, a atuação do professor sofre essa flexibilização, né? Então, o professor pode criar novos anseios, novas maneiras de dar o conteúdo. Eu vou citar um exemplo meu. Por exemplo, eu tinha uma turminha de 8 anos, era o terceiro ano, né? E eu tinha nessa turma um aluno que ele era deficiente físico e um que era deficiente auditivo. E aí pensa, como é que a gente vai trabalhar com aquele aluno que é deficiente físico, ao mesmo tempo com deficiente auditivo? E foi a minha primeira escola, né? E aí a gente pensa, como é que eu vou fazer? Então, duas coisas que a gente sempre tenta trabalhar, né? Primeiro, incluir ele de alguma forma. Então, quando era uma atividade que eu precisava que o meu aluno deficiente físico, ele vai ter que correr, o que eu fazia? Eu incluía ele em uma outra ação. Então, por exemplo, ele era responsável para controlar a largada, ele era responsável para ver se ninguém estava cometendo uma infração. Em outras atividades, por exemplo, o deficiente auditivo, eu fui fazer uma vez uma atividade que era assim, tu bate palma, né? 1, 2, 3, e assim vai, né? E como é que eu vou fazer com o deficiente auditivo? Então, o que eu fiz? Eu fazia sinais. Então, o 1, eu tinha que jogar a mão para cima. O 2, eu tinha que imitar uma galinha. O 3, eu mostrava a língua. Então, a gente consegue adaptar, né? Criar novos jogos, criar novas maneiras de incluir o aluno. E, para a gente terminar os assuntos, gente, da aula de hoje, eu venho trazer para vocês o novo documento da educação física, da educação brasileira, que é a BNCC. Nós temos a BNCC tanto para a educação infantil, BNCC tanto para o ensino fundamental e para o ensino médio. A BNCC do ensino médio ainda está em construção, por quê? Ela é um documento que primeiro se fizeram os ajustes no ensino fundamental, para que pudesse agora, no ensino médio, já está mais alinhado, principalmente com os professores. Prestem atenção na questão das competências e das habilidades. As habilidades é algo macro, as competências é individual, ok? Me diga se está saindo som sempre, tá, pessoal, que eu não consigo... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e na aula de hoje nós iremos falar sobre a educação física na Base Nacional Comum Curricular. A educação física na Base Nacional Comum Curricular está inserida na área de linguagens. Então, a educação física, enquanto um componente que faz parte do novo currículo, vai estudar uma determinada cultura, chamada cultura corporal de movimento. Essa cultura corporal de movimento será tematizada nas aulas de educação física por meio das práticas corporais. A educação física ganha uma nova estrutura, formatada nesse novo currículo por unidades temáticas, por objetos de conhecimento, por habilidades e por competências. As unidades temáticas são os grandes temas norteadores das aulas. E, durante a tematização das grandes unidades, o professor vai ter a oportunidade de desenvolver com o aluno diversas práticas corporais. Essas práticas corporais estarão inseridas no que a gente chama hoje de objetos de conhecimento. E aí, durante todo o ciclo de escolarização do aluno, no ensino fundamental, o professor terá a oportunidade de estruturar o seu planejamento dentro de um currículo por meio dessas grandes unidades temáticas, que são elas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Cada unidade temática vai ter o seu respectivo objeto de conhecimento. Então, vamos falar de brincadeiras e jogos, que tem como objeto de conhecimento as brincadeiras e jogos da cultura popular,
as brincadeiras e jogos de matriz indígena, brincadeiras e jogos de matriz africana, jogos eletrônicos. Então, existe uma ampliação desse elemento que já fazia parte das aulas de educação física, mas que agora ganha um incremento de brincadeiras e jogos, tanto da cultura popular, como de matriz indígena e de matriz africana. E uma das novidades aí para essa unidade temática é a inserção e a discussão dos jogos eletrônicos. Já para a unidade temática esportes, nós temos como objeto de conhecimento os esportes de marca, esportes de precisão, esportes técnico combinatório, esportes de rede e quadra, esportes de campo e taco, esportes de invasão ou territorial, esportes de combate. Para a unidade temática de ginástica, nós temos como objeto de conhecimento a ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal. Na unidade temática de danças, nós temos as danças comunitárias e regionais, as danças de matriz indígena, as danças de matriz africana, as danças urbanas e as danças de salão. Na unidade temática de lutas, nós temos as lutas comunitárias e regionais, as lutas de matriz indígena, as lutas de matriz africana, lutas do Brasil e lutas do mundo. Práticas corporais de aventura, nós temos dois tipos: as práticas corporais de aventura urbanas e as práticas corporais de aventura na natureza. Nesse sentido, a educação física, nessa nova proposta, vai ser organizada dentro do currículo. E aí nós vamos chamar essa organização de organizador curricular da educação física na BNCC. Vejamos que, ao longo do ensino fundamental, a educação física é dividida em diferentes blocos. Então, nós temos, no bloco 1, primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Já no bloco 2, agrupa 3 anos, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Então, aí nós já vamos ter o terceiro bloco e o quarto bloco nos anos finais do ensino fundamental, compreendendo sexto e sétimo anos e oitavo e nono anos. Essa divisão por blocos vai garantir que o aluno tenha uma progressão de conhecimento ao longo de todo o ensino fundamental. Esse quadro é o que nós chamamos de organizador curricular. Então, vejamos, o organizador curricular traz as unidades temáticas e os seus respectivos objetos de conhecimento. Esse organizador curricular, em específico, é relacionado aos anos iniciais do ensino fundamental. Então, nós podemos ver que todos os objetos de conhecimento estão aqui divididos por sua respectiva unidade temática. O mesmo acontece para os anos finais do ensino fundamental, sexto e sétimo anos, oitavo e nono anos. Então, o professor vai ter a oportunidade de organizar o seu planejamento, né, já aproveitando essa divisão que a BNCC traz por unidades temáticas e por seus objetos de conhecimento. Isso irá facilitar o planejamento e a sequência didática do professor em suas aulas. Uma coisa interessante que nós separamos e organizamos foi a identificação da distribuição das habilidades em seus respectivos anos e blocos. Então, nós podemos perceber que para os primeiros e segundo aninhos, alunos lá de 6, 7 anos de idade, o professor terá que desenvolver aí 12 grandes habilidades. Para o terceiro, quarto e quinto anos, o professor vai desenvolver 15 habilidades. Nos sextos e sétimo anos, o professor vai desenvolver 21 habilidades, o mesmo número de habilidades que será desenvolvida para oitavos e nono anos. Então, nós temos aí o documento de educação física na Base Nacional Comum Curricular, o desenvolvimento de 69 grandes habilidades que serão organizadas, tematizadas ao longo desse ciclo de escolarização, onde o aluno vai ter a oportunidade de desenvolver diferentes práticas corporais relacionadas às brincadeiras e jogos, aos esportes, às ginásticas, às danças, às lutas e às práticas corporais de aventura. Nesse quadro, nós podemos entender um pouquinho melhor como as habilidades estão organizadas dentro das grandes unidades temáticas. Então, vejamos a distribuição pelo número de habilidades e suas respectivas unidades temáticas. Isso vai facilitar o planejamento, a organização, a sistematização e o entendimento por parte do professor de
como essa sequência didático-metodológica será realizada. Nesse momento, nós iremos falar sobre os fundamentos pedagógicos da BNCC de educação física. Então, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação física adquire um caráter de um componente que compõe esse currículo escolar, e, nesse caso, é responsável por um conjunto de conhecimentos que são oriundos daquela grande cultura que nós já explicamos, a chamada cultura corporal de movimento. Então, isso é interessante, e o documento traz de forma bem explícita, né, que a educação física não é uma atividade extracurricular, não é uma brincadeira, não é um passatempo, ou que vai desenvolver apenas habilidades esportivas, né? A educação física é um componente que irá estudar uma determinada cultura, essa cultura que nós entendemos como cultura corporal de movimento. E a estruturação do conhecimento na educação física, a partir da implementação da BNCC, ela vai ser alicerçada pelas práticas corporais. Então, a educação física vai tematizar essas práticas corporais de forma que possa trazer uma codificação e uma significação social para essas práticas dentro do contexto escolar. E aí, as práticas corporais serão instrumentalizadas por meio das habilidades. E o que seriam as habilidades? As habilidades irão expressar as aprendizagens essenciais que os alunos devem ter assegurados ao longo do seu ciclo de escolarização, da sua permanência na escola. Especificamente na educação física, essas práticas corporais serão desenvolvidas por meio das habilidades sensoriais, habilidades perceptivas, habilidades motoras e habilidades cognitivas. Então, nós percebemos que existe um conjunto de habilidades que serão desenvolvidas pelo professor, que serão oferecidas pelo professor enquanto mediador desse processo de ensino-aprendizagem. E o aluno vai ser aquele sujeito que vai estar nas aulas de educação física, tendo contato com essas diferentes práticas corporais, o que de forma significativa irá enriquecer a sua cultura enquanto ser humano crítico, participativo e cidadão. Então, as práticas corporais, o texto da BNCC conceitua como sendo um conjunto de práticas sociais centradas no movimento, realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas, religiosas, nas quais os sujeitos que se envolvem, nesse caso específico, as crianças, os jovens, os adolescentes, têm função e propósitos específicos, né? Então, essas práticas corporais, elas não têm um caráter instrumental, elas são um objeto específico e exclusivo das aulas de educação escolar. Então, nós podemos perceber que quando esse aluno, nas aulas de educação física, está brincando, está jogando, está dançando, está lutando, está praticando diferentes esportes, está praticando diferentes tipos de ginástica e está realizando práticas corporais de aventura diferentes, ele vai estar automaticamente produzindo a cultura que a gente chama de cultura corporal de movimento. E essa cultura corporal de movimento, ela é entendida como um fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Uma coisa importante de se frisar é que o documento da BNCC para o componente de educação física é fundamentado em 3 grandes elementos. O primeiro elemento é o que a gente vai chamar de movimento corporal, que é o elemento essencial, é a base da educação física. O segundo elemento é a organização interna, que nós entendemos como a lógica dessas práticas corporais, que o aluno entenda o que está fazendo. E o terceiro elemento é o produto cultural. O produto cultural é a otimização dessas práticas corporais para que esse aluno, ao tematizá-las nas aulas de educação física, possa ter apropriação dessas práticas para utilizá-las nos momentos de lazer, de entretenimento, para o cuidado com o seu corpo e com a sua saúde. Nesse sentido, o aluno vai ganhar uma série de conhecimentos, novos conhecimentos. Por quê? Ele vai ser estimulado a ser um participante mais ativo. Dessa forma, a resolução de problemas nas aulas de educação física será a tônica central, por meio das atividades que o professor realizará, utilizando principalmente as metodologias ativas. Nesse caso, o aluno, ao tomar decisões variadas, ele vai estar compreendendo todo esse processo e, de certa forma,
vai ganhar um conjunto de conhecimentos que vai o tornar mais competente naquilo que ele faz. Nas aulas de educação física, a aprendizagem dessas práticas corporais, ela vai se dar por uma série de progressões de conhecimento. Esses conhecimentos, nós temos que levar em consideração os elementos específicos das diferentes práticas, as características dos sujeitos, dos diferentes tipos de sujeito, e os contextos de atuação dessas práticas. Ainda falando da aprendizagem dessas práticas corporais, esse aluno vai ter a oportunidade de desenvolver diferentes habilidades, e essas diferentes habilidades vão contribuir para que esse aluno ganhe diferentes competências. Vejamos que, quando esse aluno tematiza essas habilidades por meio das práticas corporais, ele vai ter um ganho significativo e vai gerar uma aprendizagem ativa. Essa aprendizagem ativa, ela se torna uma aprendizagem mais efetiva. E, por consequência, esse aluno vai ter uma aprendizagem significativa da educação física na escola. Agora nós vamos falar especificamente sobre as dimensões de conhecimento da educação física na BNCC. A BNCC traz 8 diferentes dimensões do conhecimento: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. A primeira dimensão do conhecimento é a experimentação. Significa que o aluno vai se apropriar de aprendizagens que só podem ser acessadas pela experiência corporal. Então, nessa dimensão do conhecimento, o aluno deve realmente experimentar de forma efetiva as práticas corporais durante as aulas. A segunda dimensão é chamada de uso e apropriação. Realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Apropriação dessas práticas corporais após as diferentes experimentações. Fruição. A fruição é a apreciação estética de experiências promovidas pelas diferentes práticas corporais. Então, o aluno vai ter a oportunidade de usufruir essas diferentes práticas corporais quando ele as tematiza durante as aulas. Reflexão sobre a ação. Conhecimentos originados na observação e na análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas por outros. Então, o aluno vai ter a oportunidade de observar, analisar e resolver os desafios que são propostos pelo professor durante as aulas. Construção de valores. Essa dimensão do conhecimento visa que o aluno vivencie um maior número de práticas corporais e isso vai possibilitar que ele construa valores humanos, né, que ele vai utilizar aí durante toda a sua vida. E aí, essa dimensão do conhecimento leva esse aluno a respeitar as diferenças, a combater preconceitos, né, e o bullying, né, que é uma coisa muito, que a gente vê muito hoje nas aulas de educação física, principalmente. A dimensão do conhecimento análise possibilita ao aluno ganhar uma série de conceitos que são necessários para que ele entenda as características e o funcionamento das práticas corporais enquanto agente mediador das aulas de educação física. Então, essa dimensão do conhecimento vai proporcionar ao aluno um maior conhecimento, um maior saber sobre as práticas corporais. A dimensão do conhecimento, chamada de compreensão, vai reunir uma determinada quantidade de saberes que vai possibilitar a esses alunos uma maior compreensão das práticas corporais, né, enquanto elemento da cultura corporal de movimento. E que esse aluno possibilite uma maior interpretação dessas manifestações da cultura corporal. Por fim, a dimensão do conhecimento, protagonismo comunitário, leva o aluno a participar de forma confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência social. É a dimensão que leva o aluno a ser protagonista, né, dentro da sua comunidade. A Base Nacional Comum Curricular para o componente de educação física traz diferentes competências, que são elencadas em 10 instrumentos que vão ser tomados como referência ao final do ciclo de escolarização. Essas grandes competências da educação física, elas serão otimizadas ao longo da distribuição e do aproveitamento do aluno das unidades que são desenvolvidas, onde são desenvolvidas as habilidades. Vejamos quais são essas
grandes competências de educação física. A competência 1, nós denominamos, intitulamos de corpo em movimento. É a competência que vai dar a condição do aluno compreender a origem da cultura corporal do movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. A competência 2, chamada de práticas corporais e cultura, vai dar a condição do aluno planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem dessas práticas corporais, além de envolver esse aluno no processo de ampliação do seu próprio acervo da cultura corporal. A competência 3, denominada de vida e saúde. Essa competência leva o aluno a refletir de forma crítica sobre as relações entre a realização de práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das suas atividades laborais. A competência 4 fala da formação cidadã e dá a possibilidade do aluno identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, de saúde, beleza e estética corporal, podendo esse aluno analisar de forma crítica esses modelos que são disseminados hoje na mídia e que possa discutir propostas para entender o grande consumo, né, e os preconceitos que estão relacionados a esses estereótipos que são previstos aí na sociedade. A competência 5, denominada de combate ao bullying. O aluno deve ser capaz de identificar as formas de produção de preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação a essas práticas corporais e aos seus participantes. Então, principalmente nas aulas de educação física, essa competência ela tem que ser discutida, né, dentro das habilidades que são tematizadas em áreas que são instrumentos de combate ao bullying. Então, o professor de educação física é um mediador nesse processo. A competência 6, denominada de educação em valores. Nessa competência, o aluno deve ser capaz de interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos a essas diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. Competência 7, identidade e cultura. Nessa competência, o aluno deve ser capaz de reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da sua própria identidade cultural, dos seus povos, da sociedade em que ele está inserido. A competência 8, chamada de autonomia. Nessa competência, o aluno deve ser levado a usufruir das práticas corporais de forma autônoma, para que consiga, dessa forma, potencializar e se envolver nas práticas corporais fora do contexto escolar, nos contextos de lazer, ampliando dessa forma a sua rede de sociabilização e a promoção, né, de uma maior quantidade de produtos do seu lazer. A competência 9, chamada de inclusão. Nessa competência, o aluno deve ser encorajado a reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para a sua realização no contexto comunitário. A última competência, chamada de competência 10, fala da experimentação e valorização, no sentido do aluno experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando dessa forma o trabalho coletivo e o protagonismo. Eu quero agradecer a todos pela atenção na aula de hoje, onde nós tratamos da Base Nacional Comum Curricular, em especial do componente curricular de educação física. Eu agradeço a todos e aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço. Então, gente, para vocês verem, né? Olha o quanto de mudanças que teve da BNCC para o PCN. Então, a questão de trabalhar competências, trabalhar habilidades, dividir melhor os conteúdos nos ciclos, né? Então, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco. E ainda, por mais que seja algo novo, o Rio do Sul já está bem adentrado da BNCC, já estão fazendo os planejamentos conforme estipula a BNCC, os colégios particulares também. O Estado, ano passado, começou a instrução dos professores, e aí, como o professor falou, né, você trabalha
um conteúdo, uma dinâmica, uma brincadeira, mas o foco não é esse. O foco é você trabalhar as competências. O que aquela atividade vai propor para o aluno? Por quê? Aquela mesma atividade, aquela mesma competência que você vai propor para o aluno, outros professores nas suas outras disciplinas, através dos seus conteúdos, também irão propor. Então, é muito importante a gente conhecer essa base, entender como é que funciona a base. E outro detalhe, a Base Nacional Curricular Comum, ela vem no mesmo princípio do PCN, de não seria normatizar, mas tornar algo semelhante para todas as escolas do Brasil, lá do Nordeste. Então, por exemplo, a mesma competência que eu vou trabalhar aqui, lá no Nordeste, o aluno também vai trabalhar. A diferença é que pode ser com conteúdos diferentes, com dinâmicas diferentes, mas a competência é a mesma. Por fim, galera, a gente passou, então, aí, né, os períodos que é a educação física, os documentos que norteiam a educação física atual. Pessoal, algum questionamento, alguma dúvida? O que vocês acham da BNCC? Vocês acham que é um documento que vai ser válido? É um documento que é confuso? Ou, professor, eu acho que a educação física nesse período ela não é tanto assim. Quero ver a opinião de vocês agora. Vamos, pessoal. Estou esperando a opinião de vocês. Eu acho que é muito importante para quem é profissional de educação física ter essas leis aí, que dá uma direção melhor para a profissão e acaba sendo bem mais reconhecido, né? Porque tem uma especificação para a educação física, não só como só mais uma matéria. Alguém mais? Oi? Pode falar. Eu acho que tem uma metodologia, né, um modo de trabalhar, né? O professor, geralmente, na educação física, a maioria das vezes ele entra lá, só joga uma bola, as crianças ficam chutando e não tem um objetivo nenhum para um desenvolvimento, para alguma coisa, né? Assim, nesse modo, pelo que eu entendi, vai melhorar, né? Sim. Concorda dessa opinião? Eu concordo, na verdade, né? Que, tipo, cada professor ele tem que ter já organizado certinho o que ele vai passar para o aluno, sabe? Uhum. Então tá, pessoal, é bem isso mesmo, sabe? Eu acho que esses documentos atuais, esses documentos aí que vivem, né? BNCC, LDB, PCN, a, a Lei 93, 94, 96, ela vem com esse princípio norteador. E uma das coisas que eu acho, e aí é um posicionamento pessoal, tá, gente? Talvez alguns outros profissionais discordem, outros concordem, mas a BNCC, né, basicamente, que é o documento mais atual, vem numa demanda, numa contraposição do que o
o Zilton disse. Acho que era o Zilton, não consegui ver direito quem era. Mas é da questão do quê? Do profissional de educação física não chegar somente lá na escola e jogar uma bola, ou fazer uma brincadeira, ou fazer uma atividade por fazer. Tem que ter uma preparação, tem que ter um conteúdo, tem que ter uma estruturação curricular, fazendo essa orientação, alinhando as atividades de educação física a esses conteúdos, automaticamente faz com que o ensino seja mais significativo. Então, você consegue trabalhar mesmo essas competências, essas habilidades, porque tem uma orientação, tem um caminho para ser seguido. Então, não é só um fazer por fazer, como era ali na Primeira República, no período colonial. É um fazer sabendo por que está fazendo, como está fazendo e o para que está fazendo. Ok, pessoal? Galera, um bom final de semana para vocês. Até sexta-feira que vem para nossa última unidade. E dúvidas, só mandar lá no WhatsApp. Tá bom. Ok, boa noite, professor. Ok, boa noite. Valeu, galera.